Olá a todos, bem-vindos à última aula do curso de Dispositivos e Sistemas Fotovoltaicos. Nossa aula 9, onde a gente vai fazer quase que um resumo de tudo que a gente viu aqui no curso, né? Essa aula é um estudo de caso, onde a gente vai fazer a análise de um artigo que comparou sistemas fotovoltaicos instalados em diversos locais do país, né? Então, a gente vai analisar este artigo que está aqui na tela, né? Um artigo que saiu no ano 2019-2020, né? Bem atual, desse ano mesmo, na revista Renewable Energy, né? E o título dele é Performance Assessment of Solar Photovoltaic Technologies Under Different Climatic Conditions in Brazil. Ou seja, a análise do desempenho de tecnologias fotovoltaicas sobre diferentes condições climáticas no Brasil. Esse artigo ele foi publicado, né, por esses autores, né, o pessoal lá da Universidade Federal de Santa Catarina, quem eu tive o prazer de conhecer, o Lucas Rafael do Nascimento, hoje professor da UFSC, né, era aluno de doutorado na época, então aqui está basicamente os dados da tese de doutorado do Lucas, né, alguns colegas de trabalho dele e o professor Ricardo Ritter, que é professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina e um grande nome aí da área de energia solar de aplicação no Brasil e no mundo, né? Então, já deixo aqui o grande agradecimento para eles, né? Porque aprendi muito com eles nos diversos cursos que fiz com eles. Super recomendo a instituição, né? Alunos que queiram fazer mestrado, doutorado na área de aplicação de energia solar. É um ótimo lugar, fica a recomendação aí. Então, esse artigo é um artigo bem extenso, né? De 13 páginas. Eu não vou passar o artigo aqui com vocês. Eu preparei um conjunto de slides para analisar todos esses dados e com isso a gente chegar uma coisa mais detalhada, né, e também ao mesmo tempo mais de acordo com o que a gente viu no nosso curso. Bom, adicionalmente eu gostaria de falar um pouco do restante anterior do curso, né? A gente teve 8 aulas, né, ao longo do decorrer do nosso curso, e eu gostaria de deixar aqui a fazer uma divulgação da minha página de internet, que é onde estão todos os materiais do curso, né? Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho em termos de pesquisa, extensão, ensino, projetos, serviços que eu posso vir a prestar, essa página é o melhor lugar para isso. Agora, especificamente no curso de fotovoltaica que eu estou dando aqui para vocês, e vai ficar aí, né, para a comunidade, para a sociedade no meu canal do YouTube, para assistirem à vontade, quantas vezes quiserem, compartilharem tudo isso de forma gratuita. Clicando aqui na aba Ensino, né, vocês vão ter acesso às disciplinas que eu estou dando naquele semestre. Obviamente, se você estiver assistindo esse vídeo daqui a alguns anos, não vai estar exatamente aqui, porque aqui, ó, dispositivos e sistemas fotovoltaicos é onde eu vou clicar agora e a gente vai para o curso diretamente. Provavelmente, daqui a alguns anos, esse link vai estar aqui dentro de semestres e disciplinas anteriores. Tá? E você clicando aqui, você consegue acessar o material. Então, como é um curso atual, eu vou clicar aqui e vai abrir a página do curso com informações gerais, enfim, ementa a bibliografia, aqui como está sendo em formato remoto, né? A sala de videoconferência, todas as videoaulas, e aqui a parte de downloads, onde vocês vão poder baixar todos os slides, incluindo esses slides que eu vou passar daqui a pouco, as listas de exercício, referências, todas as referências das aulas estão aqui, tá? Então é um material bem completo para vocês acessarem aí. Tudo bem? Bom, então vamos finalmente voltar aqui para o meu conjunto de slides, onde a gente vai analisar aquele artigo. Vou falar um pouco sobre o projeto em si. Eu conheci esse projeto de perto, né? Inclusive essa foto que tem nas capas aí dos vídeos foi tirada numa das estações fotovoltaicas, numa das usinas fotovoltaicas instaladas. Vamos falar sobre os locais de instalação que foram analisados, os parâmetros, a metodologia de análise e principalmente os resultados, né? Qual foi o desempenho das diversas tecnologias nos diferentes lugares do Brasil, fatores de degradação, PID, umidade e sujidade que eles observaram e relataram, dentre outros.
Como esse vídeo vai ficar muito grande, porque eu vou fazer tudo numa vez só, não vou dividir, eu vou colocar aqui embaixo na legenda os minutos em que aparecem cada uma dessas coisas. E aí, se você quiser pular diretamente para esses minutos, fiquem à vontade, não tem problema nenhum, tá? Bom, vamos falar sobre o projeto e o artigo. Então, como eu já mencionei para vocês, o artigo tem aquele título, né? Publicado na Renewable Energy. O recurso para executar esse projeto, um projeto muito grande, veio do edital de P&D da ANEEL, que publica regularmente chamadas de pesquisa e desenvolvimento. Então, isso é bom todos ficarem atentos, porque de tempos em tempos sai um grande edital da ANEEL, porque, por lei, é obrigatório, né, que se invista, né, as empresas invistam 1% da sua, não sei se do faturamento ou do lucro, em projetos de pesquisa e desenvolvimento, tá? Da receita de empresas distribuidoras também. O projeto previa a instalação e monitoramento de 8 usinas solares de 54 kW-pico, com 6 tecnologias diferentes, em diferentes regiões do Brasil, a fim de compreender a diferença na geração fotovoltaica ao longo do território brasileiro. Tá? Então, locais da instalação. Como nós já discutimos anteriormente, irradiância é um fator muito importante, temperatura também é um fator importante, lembram disso? Então, toda a questão do clima vai influenciar. Mas um fator importante também é o espectro do Sol, lembram disso? O espectro pode ser mais azulado, mais avermelhado, então tudo isso foi levado em consideração aqui. Bom, aqui estão as 8 usinas instaladas, tá? Vocês podem ver que tem desde Nordeste, aqui na Bahia, Ceará, Norte, aqui em Porto Velho, em Roraima, Rondônia, desculpa. Aqui Mato Grosso, né? Itiquira, Minas Gerais e Rio de Janeiro, contemplados aqui também, e aí Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então a gente tem as 8 usinas em diferentes localidades que se referem a diferentes climas, classificados lá numa tabela de classificação específica, subtropical úmido seco e monções tropicais. Então, são 8 usinas. E aí vamos ver os parâmetros dos sistemas. Né? Cada usina tinha essa carinha aqui, a carinha muito parecida. Né? Eu visitei, se não me engano, 2 ou 3 delas já. E, enfim, geralmente a instituição onde está instalada a usina, ela fica responsável pela manutenção. Então, se vocês tiverem interesse em entrar em contato com as instituições responsáveis, tenho certeza que geralmente são professores que estão tomando conta ou administradores de empresas, eles vão ter o prazer de abrir as portas para mostrar para vocês. Em particular, não é essa usina, mas tem uma usina aqui perto, em Cabo Frio, perto de onde eu estou, né? Aqui no Rio de Janeiro. A usina de Cabo Frio fica dentro de um campus do IFRJ, então, ou IF Fluminense. Desculpa, agora eu esqueci. Desculpa os colegas aí que eu visitei, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas eu acho, se não me engano, a IFRJ, os professores responsáveis lá, tenho certeza que vão ficar super felizes em poder receber turmas para visitar. Bom, então cada sistema tem uma potência próxima a 54 kW-pico, divididas nessas 6 tecnologias. Silício cristalino, silício, aqui cristalino estou chamando de mono, né? E aqui multicristalino, ó. Então aqui é os módulos de silício monocristalino, os módulos de silício policristalinos estão aqui. Silício amorfo, né? É essa tecnologia mais longa que está aqui. CDTE, CIGS, tá aqui, tá? Então, e aqui tem a célula de junção dupla de silício amorfo e silício microcristalino. Não, desculpa, a célula de heterojunção, né? Muito bem. O que é isso aqui, Daniel? Isso aqui eles também contrataram um projeto de células solares de múltiplas junções. Aqui são células de tripla junção, germânio, INGAS e INGAP. Só que, como precisava do rastreador solar, porque essas células têm concentradores em cima, nós já discutimos isso. Se você não está entendendo o que estou falando, volta lá na aula
3, quando eu falei de recurso solar, eu falei de aplicações com concentração. Então, aqui essas células usam concentradores, e aí já informo aqui que eles não analisaram esses dados porque os rastreadores que têm que acompanhar o Sol no céu, eles não funcionaram adequadamente e os dados não puderam ser tomados. Aqui no cantinho tem uma estação solarimétrica, né? Então é isso. Eram 6 inversores, né? Um para cada sistema de 10 kW. Cada sistema aqui tem aproximadamente 9 kW. E aí, por ter a mesma potência, a gente consegue perceber a diferença da eficiência, né? Olha só, o que ocupa menos espaço é o silício mono, ó. Por quê? Ele consegue entregar 9 kW com uma área menor. Olha que área de silício amorfo, que bizarro, né? Enorme, talvez 1, 2, 3 vezes a área de silício cristalino. Isso tem a ver com o fato do silício amorfo ser 3 vezes menos eficiente que o silício monocristalino. Tá? E assim sucessivamente. Bom, então estão aqui alguns dados dos arranjos solares, né? Aqui, silício cristalino, 2 séries de 17 módulos, 260 watts, com 16% de eficiência. Silício multi, 2 séries de 19, ó, teve que usar mais módulos porque a eficiência é menor, né? Potência é menor. Silício amorfo, como eu falei, ó, quase 3 vezes de diferença, né, de eficiência. 18 séries de 5 módulos. Então, isso aqui tudo é uma complexidadezinha que teve que ser trabalhada, né, para escolher um inversor específico que atendesse às 18 séries, 21 séries, porque 5 módulos só ou 17 módulos, isso vai dar diferença lá na tensão final, na corrente final de cada série fotovoltaica. Né? Beleza, então entendemos já o projeto em si. Né? Vamos ver agora a metodologia da análise. Eles usaram o TD como o principal fator de análise do desempenho dos sistemas. Tá? Então, TD, para quem lembra da aula 8, parte 2, vai lembrar da fórmula, só que a gente calculou para o P, né? A gente calculou aqui para a potência, que estava do lado de cá. Basta inverter, né? Então, a taxa de desempenho é o quê? É a energia que foi medida ao longo de um intervalo, a irradiância padrão, a potência que aquele sistema tinha e aqui a irradiação, ou seja, a energia por unidade de área que atingia aquela localidade. Tá? Então, energia que foi injetada na rede por um intervalo de tempo, a irradiância padrão, a potência instalada e H é a irradiação no plano dos módulos por intervalo de tempo. Como eles mediram isso? Eles mediram o H a partir de uma estação solarimétrica. Ó, né? Então, a estação aqui composta por 2 células de referência, piranômetro na horizontal, um piranômetro na horizontal, um piranômetro no plano inclinado. Aqui tem outro piranômetro na horizontal. Talvez isso não seja um piranômetro, né? Aqui tem 2 piranômetros, 2 células de referência. Temos aqui um coletor de chuva, né? Um pluviômetro. Aqui, se não me engano, é um barômetro higrômetro, onde mede ali a temperatura e resistência e a umidade relativa do ar. E aqui um anemômetro. Aqui a caixa, né, de junção, não a caixa de junção, mas a caixa de coleta de informações e provavelmente também um sistema de monitoramento de dados. A análise foi feita anualmente a partir de dados mensais, que foi obtido através de dados diários. Então, eles tinham um sistema de monitoramento de dados muito interessante, né? Eu tive a oportunidade de ver. Eles usaram fusíveis que mediam a corrente elétrica e a tensão de cada série fotovoltaica. Essas informações iam para um data system lá, que era alimentado por internet, se não me engano, a rádio, e eles recebiam essa informação numa central. Né? Somente foram usados pontos que haviam sido registrados por todos os sistemas e estações simultaneamente, né? Para que as mesmas condições fossem garantidas e que o dado do recurso solar também estivesse disponível. Os dados de radiância foram obtidos a cada 1 segundo, gerando médias por minuto.
A gente vai ver daqui a pouco que um dos resultados que eles obtiveram é a análise de que tomar dados em médias muito longas de tempo acabam te dando uma informação falsa, ou, quer dizer, não te dá tanta informação quanto necessário para você fazer uma análise mais detalhada do seu sistema. Muito bem. Vamos finalmente aos resultados. Bom, já abro de cara o mapa principal de resultados, onde a gente já vai analisar a taxa de desempenho, lembra, para cada lugar do Brasil e para cada tecnologia. Então, vamos pegar aqui uma análise primeiro por região. Tá? Então, olhem aqui, ó, lá no Ceará, no Nordeste, a gente tem aqui da casa dos 80% a 90% de máximo de taxa de desempenho. No Norte, esse valor já cai para entre 75% e 80%. A mesma coisa aqui no Centro-Oeste, né? 75% e 80%. Na região Sudeste, em Minas especificamente, mas no centro do Brasil, 75% e 80%. Mas olha que interessante, aí vem aqui Nordeste ainda entre 80% e 90%, entre 80% e 90% no Rio de Janeiro. E no Sul vai ficar também aqui na casa dos 75% a 80%, e especificamente no Rio Grande do Sul também. Bom, então a gente pode perceber que a taxa de desempenho na maior parte do Brasil, né, que são essas regiões aqui mais a oeste, olha aqui, ó, todas elas tiveram uma TD entre 75%, que era o valor recomendado, lembra? E 80%. Isso os valores máximos, tá? E aqui na costa, ó, Nordeste e Sudeste, eu fiquei com TD mais alta, entre 80% e 90%. Primeiro resultado a ser explorado. Legal. Segundo resultado a ser explorado agora são as tecnologias. A gente vai perceber que a líder de todas, quase todas, né? Eu vou falar porque não foram todas, foi o silício amorfo. Como assim, professor? A tecnologia menos eficiente foi a que deu mais desempenho, a que gerou mais energia no final. Sim, isso é verdade. Porque já vai ficar claro daqui a pouco, tá? Não tem a ver com eficiência, vai ter a ver com o coeficiente térmico do silício amorfo. Percebam que nas regiões onde o silício amorfo não ganhou, não foi o campeão, é porque alguma coisa aconteceu que corrompeu os dados. Eles não conseguiram analisar essa tecnologia completamente em Santa Catarina e nem em Rondônia. Então, provavelmente, assim, eu diria que seria também o campeão, tá? Bom, em segundo lugar, na maioria dos casos aqui, a gente vai perceber o silício cristalino, quase empatando também com o silício amorfo, né? É difícil dizer que não foi a melhor tecnologia. Talvez uma margem de erro, tivessem colocado uma margem de erro aqui, teria sido empate, né? Então, silício amorfo e silício cristalino, seja mono ou seja poli, são boas tecnologias para serem usadas no Brasil. Isso é uma conclusão interessante desse estudo. Vamos ver as piores tecnologias. Ó. SIGS e CDTE. SIGS aqui está quase no topo, né? SIGS, não que sejam muito ruins, né, gente? Dá para ver que são taxas de desempenho altas, né? Mas não são as melhores tecnologias para o Brasil, tá? E é isso, gente, que eu queria explorar nesse gráfico, nesse mapa. Muito legal esse resultado, né? Parabéns ao pessoal de Santa Catarina e obrigado por esse estudo maravilhoso que vocês fizeram, que subsidia aí a comunidade fotovoltaica para analisar que tecnologias seriam melhores para instalar. Bom, vamos a algumas conclusões. Taxas de desempenho foram bem altas, acima dos 70% para quase todas as tecnologias. Legal. Melhor tecnologia, silício amorfo, empatada com silício cristalino. Né?
Silício amorfo com microcristalino, essa tecnologia aqui de heterojunção e SIGS, foram as piores tecnologias analisadas. E vamos tentar entender isso, né? O principal motivo, né, que os autores, inclusive, colocam lá, eles fizeram simulações para tentar entender isso também, é o fato a influência do coeficiente de temperatura. E a eficiência ficou em segundo lugar, né? Então, quando a gente olha aqui os coeficientes de temperatura, para quem não sabe o que é isso, né? A gente discutiu sobre isso lá nas aulas 6 e 7. Coeficiente de temperatura é o quanto a tecnologia perde, ou seja, vocês veem que é negativo aqui, de potência em porcentagem, né? Para cada grau Celsius. O silício amorfo perde menos 0,25% para cada grau Celsius, ou seja, uma variação de 10 graus Celsius perde-se 2,5% da potência máxima. Já o silício cristalino tem um coeficiente muito perto aqui de 0,45, né? Então, para cada 10 graus Celsius, ele perde 4,5%, quase o dobro, né? Então, isso foi um principal fator, porque o Brasil é um lugar com temperaturas muito altas. Então, pelo fato da temperatura ser muito alta e também pelo fato do espectro ser diferente, a gente vai ver daqui a pouco, as tecnologias com, principalmente silício amorfo, com coeficiente térmico mais baixo, se desempenhou melhor. E aí outro fato é o espectro, né? Que no Brasil, o espectro, em determinadas regiões, né, ele é mais azulado do que avermelhado, né? E aí, quando a gente olha aqui para a resposta das diferentes tecnologias, a gente vai perceber que o silício amorfo, que é o azul, ele responde melhor, olha a curva dele aqui, a faixa azul do espectro, né, do que as outras tecnologias. Olha o silício aqui em preto. Né? O silício responde, tudo bem, ele responde bem também nessa faixa, mas ele responde uma faixa maior. É que eu peguei a eficiência quântica, né? E não a resposta espectral. Quando a gente olha a resposta espectral, a gente vê uma discrepância um pouco maior, e o silício amorfo, então, ele praticamente absorve toda a energia aqui no visível e mais na parte azul aqui no espectro. Isso é um dos fatores que influenciam o silício amorfo ter sido melhor. Por que, Daniel? Vamos olhar esse gráfico aqui, gente. Esse aqui foi um gráfico que eu tirei de outro estudo, tá? Tese de doutorado lá da Federal do Rio Grande do Sul, onde o autor, Rafael, ele fez uma estimativa da distribuição espectral da radiação solar sobre o território brasileiro. Então aqui, aqui está o comprimento de onda, né? Aqui desde o ultravioleta, aqui o violeta, aqui o verde, até o infravermelho, até 2 microns, né? E aqui está a diferença relativa, tá? Então, olha aqui, Porto Alegre, Petrolina, Alta Floresta e Manaus. Várias regiões diferentes do Brasil, desde o sul até o norte, né? Percebam que aqui os valores positivos e aqui os valores negativos, quando comparados ao STC, comparados ao espectro padrão, tá? Então, a gente vai perceber que o espectro brasileiro, como eu acabei de falar, tem mais azul, aqui os valores são positivos, quando comparados ao espectro lá dos Estados Unidos e da Europa, onde os módulos solares são caracterizados, do que vermelho e infravermelho. Então, o espectro no Brasil é mais azulado do que no resto do mundo lá. Na verdade, não do mundo, né? Porque aí não posso comparar outros países como África, Austrália, mas estou falando onde lá tem o STC, né? Aquela faixa de 48 graus de latitude que geralmente está ali passando pela Europa e Estados Unidos. Muito bem. Eles observaram também alguns fatores de degradação nos módulos deles, né? Como, por exemplo, o PID, que é a degradação induzida por potencial. Eu falei um pouco sobre isso na aula passada, na aula 8, mas eu vou falar mais sobre isso agora com mais detalhes. O que é o PID, gente? O PID acontece quando um módulo fotovoltaico está sujeito a uma grande diferença de potencial. Quando é que isso acontece? Bom, aqui está uma série fotovoltaica.
esse módulo gera uma tensão. O módulo seguinte gera uma tensão. Esse módulo enxerga uma diferença de potencial entre esse módulo e esse, o que nunca é muito alto, né? É no máximo ali a VOC dos dois módulos, certo? Certo. Vamos pensar numa série fotovoltaica grande. O último módulo aqui também vai estar sujeito à diferença de potencial entre esse módulo e aqui o final da linha, que no máximo é a VOC, desculpa, não de um módulo, né? Mas pode ser a VOC de todos os módulos caso esse sistema esteja com o circuito aberto. E algum problema nesse módulo. Legal, beleza. Então os módulos não estão sujeitos a uma diferença de potencial muito grande. Porém, se a gente parar para pensar que aqui tem uma tensão positiva, né? E eu tenho esse módulo aterrado, que o potencial é zero, né? Então os módulos que estão mais para baixo, aí sim, eles estão não em relação a esse ponto e esse, mas em relação a esse ponto e esse. Tem uma alta diferença de potencial. Deixa eu tentar refrasear. Então vamos supor aqui, né? Deixa eu tentar escrever isso aqui, ó. Supor aqui, ó. Começar aqui com o meu zero. Aí esse módulo gera 30 volts. Esse módulo gera mais 30, então aqui dá 60. Aí aqui, sei lá, eu tenho 120 volts e aqui 150. Ah, 150 volts, muito alto. Mas a diferença de potencial que esse módulo está enxergando é essa em relação ao outro módulo. Legal. Só que em relação à Terra, não. Em relação à Terra, eu tenho aqui, ó, 150 volts. E aqui eu tenho 120 volts. Certo? Muito bem. Então, com isso, né, acaba que os módulos ficam sujeitos a essa grande diferença de potencial. E aí, isso em relação à Terra. E aí, qual é a parte que está aterrada? É a moldura, né? E aí a gente vai perceber o seguinte: eu tenho vidro, eu tenho as células com aquele potencial alto. E aí eu vou ter uma diferença de potencial entre isso e isso. E aí, se você tiver algum íon, como por exemplo no vidro, né? Está cheio de íons de sódio, por exemplo. E aí existe hoje em dia uma tecnologia de módulos de PID-free, onde você tenta minimizar esses íons de sódio e cátions, né? Que ficam no vidro. Esses cátions, eles podem migrar para dentro da célula, né? Então você vai ter um movimento aqui, o potencial. E aí isso vai acontecer mais para os módulos que estão com potencial mais negativos, né? Então, para o potencial aqui negativo, né? Então você vai ter aqui, né? Os íons positivos do vidro querendo caminhar nessa direção e os negativos que tem na célula, como os dopantes, querendo sair dessa região. Isso faz, então, que os elementos químicos da célula e do vidro comecem a se misturar, né? E, obviamente, isso vai afetar a dopagem da sua célula solar e vai fazer uma degradação na célula. Tá? Então, isso é o PID. Eu espero que tenha explicado aí, que vocês tenham entendido. Se não, comentem aqui embaixo que eu vou responder os comentários de vocês na medida do possível. Bom, então, aqui tem a análise de algumas séries fotovoltaicas, tá? E aí eles chegaram na conclusão, né? Aqui são imagens de eletroluminescência, ó, de módulos de silício multi ou policristalinos. Percebam, aqui, ó, a degradação que a gente falou na aula anterior. Essa linha, né? E nessa linha, ó, são duas linhas fotovoltaicas, ó, a azul aqui, deixa eu desenhar de azul para vocês verem com mais clareza. A linha aqui em azul. E em laranja eu tenho a outra série fotovoltaica. E aí cada uma delas tem lá a sua configuração de ligação. E aí os módulos que estão mais na ponta, na parte negativa, por conta dos íons de sódio que são positivos, vão ser degradados. E percebam que é bem perto da moldura, né? Legal, essa degradação então acontece assim. Não que seja legal ter degradação, mas é legal entender, né? Então tá lá, ó, os módulos de maior potencial, ó, os últimos módulos sofrendo mais, e aqui também os últimos módulos sofrendo mais.
Aqui eles fizeram também a curva IV. Depois vocês olhem com calma o artigo, né? Vocês podem ver aqui a curva IV, os módulos degradados, os outros que não estão degradados, né? Olha a perda, né? Principalmente na VOC. Por quê? Porque você acaba criando centros de recombinação com as impurezas, né? Então, é possível perceber módulos que sofreram até 33% de redução. Está aqui, ó. Aqui eles colocaram a comparação entre a medida com ele saudável e com ele com degradação, né, ao longo do tempo. Silício mono sofreu forte aumento na resistência em série. Então, traçando a curva IV, olha aqui, ó, lembra? A resistência em série se percebe aqui, ó, né? Resistência em série e em paralelo também sofreram problemas com as resistências. E aí eles atribuíram isso à umidade em regiões costeiras, porque isso aconteceu mais em regiões costeiras, e aí devido à umidade e altas temperaturas degradaram o módulo. Redução de eficiência foi até 62%, né, relacionada com a deterioração do contato elétrico, e aí eles explicam lá, né, um ácido formado na reação química da água, vapor d'água, com EVA dos módulos. A imagem de eletroluminescência como é importante, né? Olha lá. Aí dá para perceber que não é PID, né? Olha lá. Por isso que você tem que ter imagem de eletroluminescência para fazer um estudo tão detalhado quanto esse. Sujeira, né? Então eles analisaram as sujeiras também e mostraram que a sujeira levou a 8% de perda, né, para o silício amorfo, por exemplo. Foi o mais impactado. Módulos de silício cristalino foram menos impactados. Aqui tem uma das tabelas do artigo deles, onde eles analisam a sujeira ali em Itiquira, né, no Mato Grosso. Tá? E aí eu peguei de um artigo aqui, para a gente entender o porquê que o silício amorfo foi o mais afetado, eu peguei um artigo, esse artigo que está aqui, da Progress in Photovoltaics, onde esses autores analisaram a mudança espectral que a sujeira causa. A sujeira não causa uma mudança homogênea, né? Olha que interessante. A sujeira, aqui a transmissão, né, em função do comprimento de onda, com módulos sujos, aqui a condição de sujidade, né? Aumentando aqui até o azul. Então a sujeira, ó, ela tira mais a parte azul do espectro. Olha que interessante, ó. A sujeira tira mais a parte azul do espectro, reflete mais a parte azul. E a gente sabe que o silício amorfo, ele praticamente funciona só no visível, né? Então ele é o mais impactado. Olha que linda essa análise, né? Eu acho que eles também discutiram isso lá, chegando nessa conclusão. Eles fizeram análise sobre condições de baixa irradiância, ou seja, dias de muita nebulosidade, para ver qual sistema que desempenhava melhor. Eu não vou explorar muito esse resultado aqui, mas enfim, o resultado está aí, vocês podem olhar com calma. Só vou frisar que o silício amorfo e o silício de heterojunção, o amorfo micro, tiveram os piores desempenhos. E aí vem o tal do efeito borda de nuvem, que eu falei aqui várias vezes no curso. Quando uma nuvem entra na frente do Sol, ela obviamente bloqueia os raios solares, mas na borda da nuvem cria-se como se fosse uma lente óptica que desvia os raios solares e podem concentrar. Imagina uma nuvenzinha, né? E aí a luz do Sol sendo concentrada como se fosse uma lente. Então esse efeito borda de nuvem ou lente de nuvem. E olha só que interessante, isso aqui são dados dele da estação solarimétrica. Aqui a irradiância medida, né, em função do tempo. A irradiância padrão, lembra que a gente sempre fala? 1000 watts por metro quadrado. Claro que ao longo do dia isso deveria subir e descer, né? Mas olha os dados deles, ó. Olha a distribuição dos dados. Eles conseguiram perceber o efeito borda de nuvem, né, levando a irradiâncias mais altas que 1400 watts por metro quadrado. Né? E isso faz, obviamente, com que o seu sistema funcione com uma corrente mais alta, se você não tiver com o fusível adequado, né? Então tudo isso tem que ser analisado. Tá? E aí aqui, na verdade, eles estão mostrando, por que tem várias cores? Eles estão mostrando a análise de tomar médias mais longas, né? Então, se não me engano, aqui os dados em azul
são com 1 segundo, ou algo do tipo. E aqui essa área cinza é os dados tomando uma média, aí eu não vou saber de cabeça, mas talvez de minutos, né? Então, olha como você perde essa informação, né? Os dados são suavizados quando faz essa média temporal mais longa. E como eu falei, o efeito borda de nuvem pode romper um fusível no seu sistema, né? Então, por isso, você tem que saber dimensionar bem. É claro que a gente sabe que existe o fusível máximo que você pode colocar para não perder a garantia, mas você tem que estar atento a esses efeitos de sobre-irradiância, né? Então, eles estão analisando aqui, ó, quantas vezes isso aconteceu, ó, eventos de sobre-irradiância mais curtos que 5 segundos aconteceram 1044 vezes, ou seja, uma frequência de 30%, muito alto. Eles mediram irradiâncias de 1557, foi o valor máximo. Acho que eles fizeram um artigo só sobre isso também. Aí, outros intervalos de tempo, né? Olha só, se você faz médias mais altas que 5 minutos, você não percebe, ó, você só vai perceber menos de 1% dos dados, da casa dos 1% de dados vai ter irradiância, você vai perceber esses efeitos de sobre-irradiância, tá? Bom, eles fizeram simulações bem detalhadas para entender as perdas, tá? Então, as perdas medidas aqui, então aqui estão as perdas em função da tecnologia, tá? E aí as perdas simuladas, né? Desculpa, as medidas estão em laranja e as simuladas estão aqui em várias cores. Eu não vou entrar em detalhes, vocês podem olhar isso com mais calma. E eles fizeram a simulação para tentar entender o que estava acontecendo, né? E o porquê das perdas, e isso é sempre... esse é um trabalho de pesquisa e desenvolvimento, né? E você ataca as maiores perdas. Então, por exemplo, aqui, ó, dá para perceber que esse efeito aqui de light soaking, que eu nem estou sabendo traduzir agora para vocês, é o efeito mais prejudicial para as células de silício amorfo, né? Se não me engano, bom, não lembro agora essa tradução. Enfim, mas ao mesmo tempo, soiling, né, que é a sujeira, também leva uma parcela grande da energia embora, né? Então, fazendo essas análises aqui de perdas, você chega na análise, na conclusão que você pode atacar direto com a pesquisa, né? Então, aqui, ó, no Mato Grosso, Mato Grosso, na verdade, Mato Grosso, né? E não Mato Grosso do Sul, desculpa. A maior fonte de perda é a temperatura, né? Enquanto no Rio Grande do Sul as perdas são mais equilibradas entre todos os fatores. Foi o que eu concluí aqui dessa análise, tá? Bom, e por fim as conclusões desse estudo, né? É que em climas quentes e úmidos, como no Brasil, há um balanço entre a eficiência do material e fatores térmicos para analisar o desempenho de uma tecnologia. Silício amorfo apresentou melhor taxa de desempenho entre todas, seguidas das tecnologias de silício mono e policristalinos. Taxas de desempenho foram altas, entre 70% e chegando a 90% no país todo, né? Muito interessante. Módulos de silício cristalino sofreram fortes degradações em áreas costeiras por conta de temperatura e umidade. Sujeira pode reduzir a eficiência em até 8% para módulos de silício amorfo, por isso que limpar os módulos de tempos em tempos para essa tecnologia especificamente compensa, para as outras a gente viu que 2, 3% de perda não compensam, às vezes, o risco de subir no telhado e cair, deixa lá sujo, não tem problema não. A não ser que você tenha, obviamente, um sistema de segurança, né? Eventos de altíssimas irradiâncias foram observados, chegando a 80% a mais de intensidade solar no plano dos módulos. Bom, gente, é isso que eu tinha para discutir. Espero que vocês tenham curtido, né? Porque aqui a gente pôde falar um pouco sobre tudo do curso, sobre recurso solar, sobre sistemas fotovoltaicos, sobre células solares, sobre módulos fotovoltaicos, sobre tudo, né? Fatores de degradação, comissionamento, medidas avançadas, medidas básicas. Então, eu gosto muito de fechar esse curso com essa aula, e esse artigo caiu como uma luva, né? Porque trata de todos esses assuntos ao mesmo tempo. Então eu fico muito feliz aqui de fechar esse curso, de ter tido a oportunidade de gravar esses vídeos que vão ficar aí no YouTube em aberto para a comunidade fotovoltaica.
usar e abusar, usar em curso. Você já tem aí o meu direito autoral, a gente pode conversar. Eu posso também oferecer esses cursos para os alunos de vocês, professores, alunos. Então é isso, gente. Vamos espalhar a informação, o conhecimento nessa área do conhecimento. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o curso. Eu gostei muito de gravar esse curso e de estar nos encontros com o pessoal. Se você está assistindo esses vídeos depois de 2020, você não teve a oportunidade de se inscrever no curso que eu ofereci ali no segundo semestre de 2020, mas as discussões que a gente fez entre os alunos, professores, estão todas também no YouTube como formas lá de discussão das aulas. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero vocês assistam meus outros vídeos. Eu tenho vídeos de divulgação também da minha pesquisa. Sempre que eu publico um artigo, eu tento fazer um videozinho para explicar, né? Então é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço e vamos solarizar o Brasil cada vez mais.